hoje, no Close Certo, uma honra estar recebendo o senhor, o doutor Pedro Deja. Senhor, a gente fala porque é um doutor, né? Mas você é muito jovem. Ele é fundador do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Apaixonado por literatura, tudo a ver, né? Cinema e artes plásticas. O nosso convidado já esteve à frente de mais de 10 mil cirurgias. Muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente, viu? Jane, é um prazer enorme estar aqui. Prazer todo meu. Vai esclarecer várias dúvidas. Bom, para começar, antes de mais nada, quando você foi para Goiás, tô certo ou não? Eu nasci lá. Tá, mas você foi para capital. É. Como que é? O negócio tá aqui, ó. Capital de Goiás. Sim. Na verdade, eu sou de uma pequena cidade do interior do estado, que está ali entre Brasília e Goiânia. Quente. Quente. A região é quente e nessa época do ano seca, muito seca. E eu, naquela época, era uma época difícil, e eu, aos finais de semana, voltava para minha cidade e, numa tarde, esperando um ônibus na rodoviária, eu encontrei uma cigana que me disse que eu ia ser médico. E foi assim, por incrível que pareça, que eu defini pela minha profissão. Foi através desse contato que eu tive com essa pessoa. Mas você foi para a capital para estudar para alguma coisa? Sim, os meus pais moravam nessa cidade, que fica a 60 quilômetros de Goiânia, né? E aos finais de semana eu voltava para casa, né? Então eu frequentava muito a rodoviária na época. Devia ter os meus 15, 16 anos. E aí eu ia para a rodoviária e numa dessas vezes, na rodoviária, sentadinho ali esperando o meu ônibus, apareceu uma cigana e falou, olha... Quis ler a minha mão, leu a minha mão e me falou, você vai ser médico. Nunca tinha passado na tua cabeça? Não, eu não tenho parentes médicos, não tenho ninguém na família que é médico. Sei lá, aquilo talvez tenha me despertado para alguma coisa que estava ali já dentro de mim, né? Eu sei que depois daquilo, eu direcionei a minha vida para isso. Você tinha alguma crença até então? Você acreditava em destino ou em alguma coisa mística? Imagina, eu era uma criança, eu era um adolescente de 16 anos, perdidão, totalmente perdido, mas aquilo, como eu te falei, aquilo me direcionou de uma certa forma, né? Foi a partir daquilo, não sei dizer exatamente porquê, eu fui procurando os caminhos até chegar no que eu sou hoje. Mas aquilo foi determinante. Aquele primeiro contato, porque, veja, eu não tinha influência de ninguém da família, eu não tinha a quem puxar, eu sou de uma família humilde, não tinha parentes médicos que pudessem me influenciar, né? Mas isso foi determinante. E é uma curiosidade que eu acho legal de dizer sempre, ela né? falou o quê? Você lembra exatamente? Eu não me lembro em detalhes, mas ela né, como uma cigana, ela se aproximou e falou, posso ler a sua mão, né? Sim, vai, né? Mas eu acho que eu vi, e talvez tentando compreender isso melhor hoje, eu devo ter visto uma certa verdade no que ela falou, sabe? Talvez os olhos dela, assim como os seus, tenham me passado uma verdade, assim, e isso tenha me influenciado de alguma maneira. Não me parecia ser uma coisa banal, sabe? Eu não banalizei aquela situação. Não era enrolação, que às vezes as pessoas falam. Não parecia ser. E, por incrível que pareça, isso foi determinante para a escolha de tudo que eu fiz a partir daquele momento, sabe? Né? E ela falou neurocirurgião? Não, ela não chegou a esse porque eu já ia falar, qual é o número dessa mulher? Você não pegou o telefone dela? Isso, ela não chegou nesse detalhamento, né? Mas certamente ela lançou ali a base para tudo que veio acontecer na minha vida. Porque, apesar de escolher os caminhos mais difíceis, né? E veja, para alguém se tornar um neurocirurgião, é um caminho longo, né? A gente tem 6 anos de faculdade, depois a gente tem mais 5 anos de residência médica, e depois da residência tem mais um mestrado, você tem mais doutorado, e há quem vá fazer pós-doutorado, né? Então é um longo período de preparo. Eu tinha uma avó que me dizia assim, isso é uma curiosidade, né? Eu estava ainda na faculdade, ainda ali envolvido com mestrado, doutorado, já com cabelo branco. Ela me falava assim, meu filho, você deve ser muito burro mesmo, você não sai da escola. Maravilhosa. Agora, assim, só estou falando porque normalmente quem trabalha com medicina é tudo muito ciência. Uma cigana veio com uma coisa meio... Sim. Que ela viu que é além do nosso conhecimento da ciência, provado ou comprovado. Até hoje, você leva um pouco desse mundo místico, que você acredita que existe
sei lá, uma energia, um poder, alguma coisa assim? Eu não sou de uma família religiosa. Então, assim, eu confesso a minha fé, né? Eu tenho uma religiosidade muito grande, mas não foi a religião exatamente que definiu os meus passos, Sim. né? Foi a minha religiosidade. São coisas diferentes, Total. né? São coisas diferentes. Eu creio em um Deus, né? Mas eu tenho a minha forma muito especial de pensar. E eu nunca, em hipótese alguma, ao longo da minha vida toda, no final do ano agora eu faço 28 anos de carreira, eu nunca passei por cima do conhecimento popular, né? Há muita sabedoria nisso, sabe, Jane? O que as nossas avós, os nossos bisavós nos diziam tinham muito valor, né? Então, qualquer pessoa que demonstra interesse, que tenha um conteúdo, você precisa ouvir, porque você vai aprender alguma coisa com aquela pessoa. Eu penso assim. E isso não é uma postura normal, vamos dizer assim, de um neurocirurgião, né? Há uma certa arrogância, uma certa prepotência, até não só em relação aos neurocirurgiões, mas na medicina de uma forma geral. E eu acho isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa ter, acima de tudo, principalmente eu que lido muito com dor, o sintoma que eu trato todos os dias, eu acordo e durmo pensando em pacientes ou tratando de pacientes que têm dor. E tratar de pacientes que têm dor é compreender não só que há um problema físico ali, mas há um problema espiritual também. A dor, ela tem muita relação com as nossas experiências de vida. Muita relação. Não sei se você sabe, mas 5% da população brasileira tem uma doença chamada fibromialgia. Nem sei o que é isso, desculpa a minha Fibromialgia é uma doença muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? 90% dos pacientes que têm essa doença são mulheres. O que é essa doença? Então, essa doença tem 3 características básicas. Dor em diversas partes do corpo, associada com uma alteração de sono e ansiedade ou depressão, tá? E essa doença, ela sempre foi muito mal compreendida. Aí você imagine a seguinte situação: você está num consultório, alguém chega até você dizendo que tem uma dor nas costas, tá? Mas ela também te conta que na adolescência ela foi vítima de abuso sexual. Ela te conta que na adolescência ela passou pelo bullying. Ou ela te conta que ela foi vítima do que a gente chama de cuidado parental insuficiente. Ou ela te conta que ela trabalhava numa empresa e foi vítima de assédio moral. Tudo isso a gente chama de rejeição. O bullying, o assédio moral, o cuidado parental insuficiente, a negligência dos pais em relação aos filhos e o próprio abuso psíquico, físico ou o pior deles, que é o abuso sexual, né? Essas diferentes formas de rejeição, tá, são processadas pelo cérebro numa região chamada sistema límbico, que é um sistema dentro do nosso cérebro relacionado com as emoções, tá? Existe uma área do sistema límbico que é uma área específica onde os diversos processos de rejeição são processados. Olha que curioso isso. Quando você chuta o pé de uma cadeira, da Nossa, mesa... eu quebrei meu dedinho. A gente tem 2 sensações. Você saberia me dizer quais são? Eu, quando chutei o pé da cadeira, ódio, que eu não vi a cadeira. Ódio. Falei, cara, de novo, que eu vivo me machucando, eu sou muito grande. Ódio é um deles. E depois dor. E dor. Perfeito. Né? Perfeito. Você matou. Entenda, a dor é uma sensação. E ela é processada no cérebro numa determinada região, específica para ela. A gente só é capaz de sentir dor porque aquele estímulo ruim chegou no nosso cérebro. Isso é bom? É bom, é ótimo. Porque isso é o fundamento para vários tratamentos que a gente usa no consultório. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se junto com a dor você sente raiva, concorda comigo que a raiva é uma emoção? Sim. A raiva é um afeto, né?
E a raiva, que é o afeto ligado à dor, é processada no cérebro na mesma região onde se processam os diferentes tipos de rejeição. Nossa, eu fui rejeitado horrores, então. O que porque, significa nossa, eu sinto isso? raiva quando eu faço isso. O que significa isso? Isso significa, de uma forma bastante simples, para quem está nos ouvindo, né? Acho importante a gente ser simples no que a gente fala para não complicar muito. Mas isso significa que uma pessoa, Jane, que passou por diferentes processos de rejeição ao longo da vida, e isso é uma coisa tão comum, né? Vai, como é a área do cérebro que interpreta, que processa a rejeição, é a mesma área que processa a raiva ligada à dor, essa pessoa pode desenvolver um quadro de dor, que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é o resultado de uma circuitaria cerebral relacionada com processos de rejeição que a pessoa passa ao longo da vida toda. Então, normalmente, o paciente que me procura no consultório com dor, se ele tem uma dor nas costas, uma dor no pescoço, uma dor de cabeça, eu não posso achar que aquela dor é somente um problema físico. É um problema na coluna. Nossa, você vira um psicólogo, então, né? Sim, mas é claro, mas quem trabalha com dor precisa entender isso. Agora, na terça-feira, eu fui convidado para falar na Assembleia Legislativa sobre dor nos vários processos oncológicos, que a gente está comemorando o Outubro Rosa agora, Sim. né? E entre vários aspectos do câncer de mama, por exemplo, me chamaram para falar sobre a dor, né? E como era um ambiente muito feminino, eu trouxe essa informação e ela é comovente, porque muitos pacientes que têm dor, que aparentemente é uma dor única e exclusivamente ligada a um problema físico, estrutural, quando você conversa com o paciente, você dá atenção para o paciente, você ouve o paciente. Sim. Você descobre que por trás daquela dor tem um abuso, tem um bullying que gerou grandes repercussões psicológicas. E que ficou guardado ali. Exato. E isso, por favor. Tipo, ela engoliu aquele problema. É tipo isso? Aquilo foi processado pelo cérebro, a rejeição foi processada pelo cérebro e, obviamente, quando a gente passa por um trauma muito grande, aquilo fica armazenado, né? E isso está diretamente ligado a um assunto que eu adoro falar sobre ele, que é o comportamento humano ligado às emoções, né? Eu acho que alguém colocou na pauta, a gente pode falar sobre isso. A gente vai falar, calma, que a gente tem muito para falar ainda. Não adianta o negócio todo. Eu falo muito, você me corta, amor, tá? Ainda bem, a gente está aqui para conversar, isso mesmo. Ainda bem que você está falando. Mas pode terminar, a gente vai falar das emoções e tudo. Então, quando você tem situações tão traumáticas como essas que eu citei, elas ficam armazenadas no cérebro, né? A gente tem regiões do cérebro que estão ligadas à memória, tá? Então, até pouco tempo atrás, se achava que, por exemplo, a raiva, ela estava numa região do cérebro que a gente chama de amígdala. A gente tem as amígdalas aqui na garganta, nem sabia que tinha na cabeça. mas existe a amígdala no cérebro. E a amígdala é uma estrutura que faz parte daquele sistema límbico que eu te falei, que está absolutamente ligado às emoções, tá? Então, a gente acreditava, até muito pouco tempo atrás, que a raiva estava num determinado lugar, que o medo estava em outro, que existia um lugar no cérebro para cada emoção. Hoje se sabe que não é bem assim. Hoje se sabe que as emoções, elas estão relacionadas com circuitos, com a conexão entre várias áreas do cérebro. Inclusive com as áreas relacionadas com a memória. Então, voltando, as pessoas que passam por processos, e às vezes processos repetidos de rejeição, eu tenho pacientes que foram abusadas mais de uma vez. Tenho pacientes que, além disso, e eu tenho uma paciente que para mim é o maior exemplo disso, é uma paciente que chegou até mim absolutamente destruída, com dor no pescoço. Quando eu comecei a conversar com essa jovem, 30 e poucos anos, ela contou uma história para mim que, se eu contar aqui, a gente começa a chorar junto, sabe? Ela passou por assédio sexual, ela passou por abuso sexual dos avós, do avô, depois ela
entrou na escola e foi vítima de bullying, depois conseguiu a avó abusava dela, aí ela entrou Mas, gente, ela fez coitada. faculdade. Então, essa pessoa foi acumulando ao longo da vida diversas formas de rejeição, tá? Tudo isso é rejeição. O término de um relacionamento amoroso também é uma forma de rejeição. É uma frustração. É. Mas não tem o mesmo impacto Não. que tem o abuso sexual, por exemplo. Zero, Né? zero. Se a gente continuar esse assunto, lá na frente, um dia a gente até pode conversar sobre suicídio, por exemplo, que é outro assunto Sim, que me adoraria interessa, conversar sobre isso. que me interessa de perto também, porque Pra mim também. eu lido muito com criança. Quando eu fiz a minha especialização, eu fui fazer neurocirurgia, eu terminei neurocirurgia e fiz mais 2 anos e meio de neurocirurgia infantil, justamente para entender as repercussões que esses diferentes processos de rejeição têm na vida adulta. Porque é a criança que sofre isso. Tem um psicólogo inglês chamado Winnicott, Donald Winnicott, que tem uma frase muito interessante. Ele fala que a infância não termina na infância. Tudo que a gente passa na infância se repercute na vida adulta, né? Eu não sei, eu nunca tinha lido ele, mas eu falo que a gente se forma na infância. Tudo vem da infância. Claro. Tudo vem da infância. Então, você imagina uma criança que passa por diferentes processos de rejeição, que é negligenciado pelos pais, ou que sofre abuso sexual, Sim. né? Ou que sofre abuso psicológico, que seja, né? Cara, tem muita coisa para perguntar de tudo Vamos isso lá, que você me vamos lá. falou, mas para quem não conhece totalmente o termo, o que faz exatamente o neurocirurgião? Legal. Essa é uma boa pergunta. Bom, a neurocirurgia é uma especialidade médica, né? Como a cardiologia, como a cirurgia cardíaca, como a reumatologia, a ginecologia, a obstetrícia, que cuida de doenças cujo tratamento é cirúrgico. Tá? E aí é importante dizer que existe o neurologista e o neurocirurgião. E há diferença entre um e outro. Isso é um assunto de utilidade pública, vamos dizer assim. Tá? Um não é o outro, é isso? Não dá para um exercer a função do outro? O neurologista é um especialista, o neurocirurgião é outro especialista. As formações são completamente diferentes. O que se trata é diferente também? Me explica. Então, as doenças, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem uma dor de cabeça, tá? Uma enxaqueca. Uma enxaqueca, que é tão comum, né? Hoje se sabe que mais de 40 milhões de brasileiros têm enxaqueca. Tem gente que sofre muito, eu conheço. Muito. E não há tratamento cirúrgico para enxaqueca. Enxaqueca é uma doença de tratamento clínico. Agora, quando o neurologista que está tratando ou recebeu ali uma paciente com enxaqueca faz uma tomografia ou uma ressonância magnética e acha um tumor cerebral, ele tem que encaminhar essa paciente para alguém. Entendi. E aí ele encaminha para um neurocirurgião. Entendi. Para o neurocirurgião tirar aquele tumor dali. Compreende? Entendi. Então, há doenças que precisam ser tratadas e acompanhadas por um neurologista, que não vai operar ninguém. Ele é um neurologista. Epilepsia, por exemplo. Acho que está na pauta a epilepsia. Epilepsia é uma doença que, na sua grande maioria dos casos, o tratamento é clínico, à base de medicamentos. Isso resolve? Resolve. Mas, em raros casos, ou na minoria dos casos, o medicamento não resolve. E aí existem técnicas cirúrgicas para se resolver o problema. Então, é como se o neurocirurgião, isso acontece na cardiologia também. O cardiologista, ele trata dos problemas clínicos, pressão alta, as arritmias cardíacas. Quando o cardiologista descobre que o paciente dele tem uma artéria entupida no coração e precisa fazer... Olha como eu sou ignorante. Veia. Imagina. Você não tem... Uma veinha, uma artéria. Quando você tem uma coronária entupida, e o sujeito tem angina, dor no peito, ele tem que encaminhar aquele paciente para o cirurgião cardíaco. Sim. Para o cirurgião cardíaco fazer uma ponte safena nele, né? Então, e as pessoas, existem inclusive médicos com essa dificuldade de entender essas coisas, né? Que tentam invadir o espaço do outro no sentido na função Sim, de é claro que existem doenças que são comuns às duas especialidades, né? Dor de cabeça pode ser muitas coisas. Eu tô ficando até com dor nas costas agora. Eu tenho isso, eu pego um pouquinho dessas coisas, eu começo a sentir. Devo ter sofrido alguma coisa. Sofri bastante. Você vê, eu tenho raiva quando eu bato minha mão? Você é alta, né? Nossa, talvez. As pessoas que são longilíneas, né, como você,
tem mais problemas na coluna do que quem não é. É normal, então, isso. Existe uma doença na coluna que se chama escoliose, né? Não sei se você já ouviu falar. Meio torto, não é Quando isso? a coluna, quando você olha de frente para a coluna, em vez dela ser reta, ela é tortinha, faz um S, assim. A escoliose, existe um tipo de escoliose que é típico da adolescência, que é característico de meninas altas e bonitas, De assim ficar como assim? você. Não, ela é uma doença típica da adolescência e ela comete muito mais meninas Será que eu tenho isso? do que meninos. E, em geral, essas meninas são meninas bonitas. Jura? Né? É uma curiosidade só, tá? Minha avó falava que eu tinha espinhela caída, nem sei o que é isso. Sim, Ela- sim. Antigamente falava, minha avó é do interior, era Isso benzedeira. pode querer dizer muitas coisas, tá? Que ela mandava fazer assim, nunca ficava igual. Ela falava que eu tinha espinhela caída. Pode ser, Existe isso? Pode ser que você tenha, sim, um pouquinho de escoliose, mas a escoliose, como é uma curva, a gente mede em graus, Ah, entendi. tá? Então, por exemplo, se você tem 10 graus de escoliose, isso não significa nada. Se você tem 60 graus de escoliose, isso significa muita coisa. E você sente dor? Em geral, sim, quando a escoliose ela está mais avançada. E veja, quando ela acontece na adolescência, ela avança muito rapidamente. Então, por exemplo, de 10 graus, 6 meses depois já está em 30. Jura? 6 meses depois já está em 60. E tem como Né? os pais verem isso que está Claro, acontecendo? claro, Como com que dá certeza. para identificar? É simples. Você, olhando a criança de costas, você olha, por exemplo, se um ombro está mais alto que o outro. Se o quadril está mais alto que o outro. Se ela tem uma giba, a gente fala que forma uma giba, porque como a coluna cresce assim, você tem um lado fica mais alto que o outro. Isso é simples de ver. Tá. Claro que quando você tem 10 graus é mais difícil. Quando você tem 60 graus é fácil. Tá? Entendi. E quando você tem uma evolução muito rápida assim, da doença, a indicação também é de tratamento cirúrgico. Mas entenda, a diferença que eu estou querendo fazer aqui entre a neurologia e a Eu entendi. neurocirurgia... Um é mais clínico e o outro é operar. Perfeito. É Né? Então, isso. uma dor de cabeça, como a gente estava falando, pode significar muitas coisas. Né? Pode significar uma simples enxaqueca. E, às vezes, não é tão simples assim. Enxaqueca é uma doença grave. Às vezes. Sim. Eu fui casada com uma pessoa que tinha enxaqueca. Pois É pesado. A repercussão negativa na vida é enorme. Mas não tem tratamento cirúrgico para enxaqueca. Tá? Agora, se o colega está ali investigando e vê um tumor ou alguma outra doença, um aneurisma cerebral. Não sei se você já ouviu falar de um aneurisma cerebral. Já, mas não sei o que é. O aneurisma é uma bolha que se forma na parede de uma artéria que pode romper. Tá? Dá um AVC? Um AVC. Tá? Então, para responder mais objetivamente, eu vou dando volta para responder as suas perguntas, mas você me perguntou o que faz um neurocirurgião. Né? Então, o neurocirurgião ele é um cirurgião, né? Que trata das doenças, da parte cirúrgica das doenças neurológicas. Então, eu costumo dividir a neurocirurgia em 6 grandes áreas. Assim. A gente tem os tumores do cérebro e da coluna. A gente tem as doenças vasculares, como os aneurismas. A gente tem as doenças da coluna. Essa é uma grande área da neurocirurgia. A gente tem... A coluna se opera pela cabeça? Não. Ah, tá. Não. Coluna cervical, tá. né, e a coluna lombar. São os 2 lugares onde você tem mais comumente problemas. A parte cervical e a parte lombar. Não sabia que ia na neurocirurgia isso. Pois é. Achava que ia por ortopedista, essa é por outra exemplo. coisa. É que a gente tem alguns estigmas, né? E a gente carrega esses estigmas há muito tempo. Então, todo paciente que tem dor nas costas pensa primeiro em procurar um ortopedista. Sim. Você está completamente certa nesse raciocínio. Mas as doenças da coluna, elas são tratadas por ortopedistas que se especializaram nesse assunto e por neurocirurgiões que se especializaram nesse assunto. Entendi. Então, hoje no Brasil existe a Sociedade Brasileira de Coluna, da qual fazem parte ortopedistas que se especializaram nesse assunto e neurocirurgiões que se especializaram nesse assunto. Tá? Entendi. Então, a gente tem que... isso é muito importante, é uma coisa que eu também acho que é de utilidade pública. Sim, porque né? ninguém fala, não sabia, por exemplo. Os ortopedistas, eles sempre foram compreendidos como a especialidade responsável pelas doenças da coluna. Mas não são só eles. E não são todos, porque às vezes você procura um ortopedista que é especializado em joelho, por exemplo. Ele não trata coluna, ele trata joelho. Sim. Assim como você tem neurocirurgiões
que fazem tumores, que se especializaram nas cirurgias de tumores cerebrais, que também não operam coluna. Entendi. Compreende? Então, são... Quantos você falou? 5 ou não? Basicamente 6. Você tem os tumores, a parte vascular, coluna, é uma grande área da neurocirurgia, a parte pediátrica, né? Existe uma especialidade dentro da neurocirurgia, para a qual eu me dediquei muito a minha vida toda, que é a neurocirurgia infantil, que cuida das doenças cirúrgicas, neurológicas de criança, tá? Que são diferentes das doenças do adulto. Imagino. Tá? E aí você tem uma outra parte da neurocirurgia, que é a neurocirurgia dos nervos periféricos. O que é isso? A gente tem nervo por todo o corpo, tá? E a gente pode ter doenças dos nervos, por exemplo, compressões. Artrose, essas coisas? Você já ouviu falar de uma doença chamada síndrome do túnel do carpo? São pessoas que têm muito formigamento na mão e elas têm uma compressão de um nervo aqui no punho. Nossa, se formigasse minha mão, eu achei que eu estava tendo um infarto. Então, nem sabia que tinha formigamento na mão pode ser muitas coisas. Aí precisa ser avaliado, tá? E a última área da neurocirurgia, essa é um pouquinho mais difícil de entender, é uma área que se chama neurocirurgia funcional. O que é neurocirurgia funcional? Você já ouviu falar em doença de Parkinson? Sim. Né? É uma doença que se caracteriza por tremor. Sim. O paciente treme assim, a gente chama o tremor do Parkinson em tremor do tipo contar moedas, porque é dessa forma que a pessoa treme. Essa é uma característica da doença de Parkinson. Uma outra característica da doença de Parkinson é a rigidez. O corpo fica rígido, a pessoa anda em bloco. Assim como a epilepsia, a grande maioria dos pacientes são tratados com medicamento. Mas aqueles que não melhoram com medicamento são encaminhados para um procedimento cirúrgico. E tem cura? O Parkinson, por exemplo? Sim, a doença de Parkinson, existem procedimentos cirúrgicos para aqueles pacientes. A maioria dos pacientes trata o Parkinson com medicamento, tá? Ali conseguem viver bem. Perfeito, acompanhadinhos ali pelo neurologista, né? O neurocirurgião não se mete nessa área. Então, o neurologista está ali acompanhando. Mas alguns pacientes, principalmente nas fases mais tardias da doença, já não respondem mais aos medicamentos. Compreende? Entendi. E aí, ele está ali com aquele tremor, com aquela rigidez. E aí, o neurologista encaminha para o neurocirurgião. Existem procedimentos cirúrgicos para o tratamento da doença de Parkinson que resolvem o tremor, assim, de uma forma espantosa. A gente, hoje em dia, usa um procedimento em que você faz um orifício no crânio. Ai, meu Deus do céu. E coloca... Isso é normal. Vai abrir ali um maracujazinho. Sim. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, a gente, por esse orifício no crânio, se coloca dentro do cérebro um eletrodo, que é para dar um choque. E aí você liga esse eletrodo... É tipo um imãzinho, sei lá, algum... é um eletrodo mesmo. O que é um eletrodo? É tipo um fio? Um fio. Um fio. Né, que tem um polo positivo e um polo negativo, tá? Passa uma corrente elétrica ali. E esse fio, ele passa por debaixo da pele e é ligado a um marca-passo que fica debaixo da pele aqui. E é como se fosse um rádio. E você modula a estação de forma que, ao encontrar a estação daquele paciente, naquela frequência, o tremor para. Não, calma, peraí. Você bota o quê? Você troca uma pilha lá dentro? Você tem uma bateria. Como tem marca-passo. Mas você fica abrindo? Não, ele pode ser recarregado. Hoje em dia existem marca-passos que são recarregados por eletromagnetismo. Você não precisa tirar e pôr na tomada, entendeu? Menino, eu tô chocada com isso, eu não sabia. Mas assim, marca-passo é uma coisa bastante comum. Não, marca-passo eu sei, mas não sabia que tinha isso. Sim, o marca-passo... É que a neurocirurgia, Jane, ela é uma área muito grande, sabe? É uma especialidade médica que... Eu sou um neurocirurgião, mas eu não faço todas as áreas. Sim. Eu me dediquei mais à coluna e à parte pediátrica, dessas 6 grandes áreas. Tem neurocirurgiões que se dedicam única e exclusivamente para essa parte funcional, entende? E nessa parte funcional, é muito bonito de você ver o paciente que tem o tremor, você coloca ali aquele eletrodo, aquele fiozinho ali em determinada região, isso é calculado tridimensionalmente para você acertar aquela posição. Você tira aquilo do crânio, passa um fiozinho por debaixo da pele e liga no marca-passo. E esse marca-passo, ele fica emitindo, ele dá pequenos choques, tá?
Isso atrapalha na hora de passar, por exemplo, no raio-x? Não atrapalha nada. Dá um atrapalha choque? nada, Não dá um choque isso? Não atrapalha. Muito pelo contrário, né? Melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Imagino, né? porque você resolve um problema que melhora muito. Para conviver. Antes de entrar numa outra pergunta, neurocirurgia. Por que neurocirurgia depois, já que você não tinha contato nenhum de ninguém da família, de medicina? Sim. Como você se encantou com esse nicho da medicina? Eu acho que, assim como você deve ter os seus ídolos, né? Você deve ter os seus ídolos. Sim. Você deve ter tido na sua vida... Não foi assistindo aquele filme, não, né? Que você gostou? Não. Como chama? O do Hannibal. Não Abrindo foi. o cérebro ali. Quando aquele filme foi lançado, eu já era médico e tudo. Eu não sou tão velho assim, mas... então. Né? Mas aquela cena, especialmente aquela cena em que ele está na mesa ele está ali ao lado da mesa de jantar, e ele tira a tampa da cabeça e tira um pedaço do cérebro e flamba. Aquilo é uma coisa possível. Jura? E a pessoa está acordada? Hoje em dia, determinados tumores cerebrais, não sei se você já viu, a internet é cheia desses vídeos. Fico até com medo de ver essas coisas na internet. Mas isso é possível e a gente faz com muita frequência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tumor cerebral, e esse tumor cerebral ele está pertinho, do lado de uma área do cérebro que controla os movimentos do corpo. Vamos imaginar essa situação. Sim. No cérebro, a gente tem áreas muito eloquentes e pouco eloquentes. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma lesão naquela área do cérebro que controla os movimentos do corpo, e aí é invertido, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo, e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito. Se você tiver uma lesão naquela área específica que controla os movimentos do corpo, a pessoa perde os movimentos no corpo. Então, se você tem um tumor crescendo do lado dessa área, você abre o crânio, acorda o paciente e pede para ele cantar uma área, ou tocar um violão, ou tocar um violino. Eu vi isso esses dias. Por quê? Porque você está tirando uma lesão que está do lado da área que controla os movimentos do corpo. Mas aí você pegou um movimento, você tem que voltar? Não, né? Não, então, você vai trabalhando ali com toda a delicadeza, com auxílio de um microscópio, toda a técnica cirúrgica, e pede para o paciente fazer o movimento. Desculpa perguntar isso, porque eu fico chocada. Isso a pessoa está acordada? Acordada. E ela não fica com trauma de estar no negócio, sabendo que tem alguém mexendo na tua cabeça? Não, ela está preparada psicologicamente para isso. Ela foi preparada para isso, tá? E ela sabe que isso é um procedimento de segurança para que ela não perca o movimento. Então, se ela está tocando... Que responsa a pessoa acordada, né? Fazendo um negócio ali. É muito. Ela não está totalmente acordada, tá? Tem que ver se ela tem uns reflexos. Mas há pacientes que cantam. Porque a área, por exemplo, você pode ter uma lesão que está do lado da área da fala. Porque existe uma área no cérebro que é específica para a fala. Entendi. Então, se você tem uma lesão ali do lado, você pede o paciente para cantar. E vai tirando ali a lesão. Né? E aí você tem a certeza de que você não lesou a área responsável pela fala. Tá, me falaram um dia, uma vez, eu vou fazer minhas perguntas aqui, que quando fala aquele déjà vu, sabe? Uma situação que você pensa no cérebro, que você já passou e viveu isso. Que eles... Não. Me falaram uma vez que quando você começa a ter isso frequentemente, isso pode causar um AVC. Não, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tá. O problema... Porque eu tenho muito déjà vu, então eu fiquei meio... O problema é que o déjà vu, ele pode ser um tipo de epilepsia. Eu tenho problema, então. Não, isso não significa eu tenho déjà vu, ele tem, todo mundo tem, tá? Isso é um processo normal do nosso corpo, mas ele pode ser, quando muito frequente, ele pode estar relacionado, existem... a gente falou um pouquinho de epilepsia agora há pouco, né? Existem crises, e aquela que a gente mais conhece é a crise em que a pessoa se debate. Contorce. Né? Contorce. As pessoas têm medo que ela engula a língua. Existe isso também ou não? Não existe. Aí as pessoas ficam preocupadas em puxar a língua da pessoa. Isso não existe. O que acontece é que quando uma pessoa tem uma crise convulsiva, ela saliva bastante. Entendi. E se ela ficar deitada de barriga para cima, ela pode... Saliva. Exatamente. Entendi. Então, a orientação que se dá para
uma situação como essa é você deitar a pessoa de lado para que a saliva escorra e ela não engasgue com a própria saliva. Por que a gente não tem nas escolas os primeiros socorros? Eu acho que era muito importante o ser humano saber Porque às vezes você pode ver que questão de segundos você podia ter ajudado a salvar uma vida, eu acho. Mas você sabe, Jane, eu acho que essas Pelo coisas... menos na escola que eu tive... Com o tempo, a gente vai... as pessoas vão se conscientizando mais a respeito das coisas, né? Hoje, na Paulista, qualquer grande avenida, você tem, por exemplo, pontos em que tem um desfibrilador. Jura que tem na Paulista? Tem, você tem lugares onde você tem um desfibrilador. Então, se você tem... claro que dentro dos hospitais, qualquer profissional dentro do hospital sabe reconhecer uma parada cardíaca. E sabe manusear o negócio também, né? Se você estiver internada hoje num grande hospital, hoje é necessário que a equipe de enfermagem saiba reconhecer uma parada cardíaca. E fácil reconhecer ou não? Não é fácil, mas em aeroportos, em lugares públicos, existem leis que obrigam a existência ali de um desfibrilador, porque você pode ter uma pessoa numa rodoviária, num aeroporto, uma parada cardíaca. Mas deveria obrigar também a um curso, né? De como usar, porque às vezes não adianta nada ter e a pessoa não é apta a usar. Sem dúvida, mas hoje, por exemplo, nos hospitais e em outras empresas, você tem brigadas de incêndio, por exemplo. Eu acho que as coisas elas vão lentamente, as pessoas têm mais consciência hoje das coisas. Eu acho curioso isso, Jane, eu tenho um recorte em casa de um jornal da década de 40, dizendo o seguinte... Gente, mas você não é da década de 40, Não, né? mas isso... Né, eu já falo, nossa, o que você toma, amor? Me dá aí que eu tô precisando. É uma manchete de um jornal dizendo o seguinte, idosa de 40 anos sofreu... Na década de 40... Sofreu o quê? Uma parada cardíaca? Na década de 40, uma pessoa de 40 anos... Morria. Era idosa. Ah, é verdade, eu sou uma idosa já. É isso que eu tô querendo te dizer. Isso foi mudando. Né? Isso tem uma repercussão muito grande, inclusive, para o sistema previdenciário. Existe uma coisa que se chama pirâmide etária. Né? A pirâmide etária no Brasil sempre teve a base muito larga e o ápice estreito. Muito jovem, pouco adulto. Pouco gente velha. Isso está invertendo. A previsão é para 2050 que a gente tenha muito mais gente idosa do que gente nova. Isso é um problema também. E por que isso acontece? Por que a população está envelhecendo? Primeiro que as pessoas têm menos filhos, né? Eu tinha tios que tinham 9 filhos. Minha avó teve 18. 18. Pois é. Um por ano. Exatamente. Ela viveu grávida, né? A vida, né? Coitado. Morreu jovem também, né? Exatamente. Hoje os casais têm 1, 2 filhos, quando muito. Sim. Quando tem, né? Muitos não têm. Além disso, as pessoas... fazem atividade física. Hoje o fumante, ele é um marginal, né? Quer fumar? Vai na rua fumar. Aqui dentro você não vai fumar. Não pode, é lei, é proibido. As pessoas sabem que precisa fazer atividade física. As pessoas sabem que diabetes é uma doença que precisa ser tratada. Então, a medicina, e eu acho que, de uma forma geral, as pessoas vão ficando mais informadas a respeito das coisas. Mas se cuidam mais também. Se cuidam mais, claro. Eu tenho um tio que nunca ia no médico, por exemplo. Aquela coisa de, não vou no médico, coisa bruta e tal, não sei o que, era super normal. Hoje em dia, não. Hoje tem falta muito, mas ainda tem uma consciência. Você tem toda a razão. Você sabe que eu vejo com frequência, como eu lido muito com dor, né? Às vezes eu vejo senhores assim, de mais idade que chegam no consultório com dor nas costas. Em geral, dor nas costas em gente mais velha é desgaste. Né? O famoso desgaste na coluna que todo mundo... Para alguns, a velhice chega mais cedo, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda carregando peso, né? Então, não é só a questão da idade. Às vezes a profissão também influencia para o desgaste, para que o desgaste na coluna aconteça. Mas às vezes você acha que aquele senhor de idade tem um desgaste, aí você faz um exame da coluna, você vê que tem uma mancha escura dentro do osso. Aí você faz uma biópsia e vem o resultado. Tumor de próstata. Dentro do osso? Como assim? Peraí. É isso. Metástase. Na coluna? Metástase. Ah. Tá? Porque, veja, falei, nossa, mas... o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que muitas doenças, como o tumor de próstata num senhor de idade, que tem todo o preconceito de ir lá no urologista e fazer o toque retal, que é extremamente importante, né? Para minha geração, isso é normal, né? Sim. Agora, para a geração dos nossos avós, imagina se o seu bisavô italiano ia fazer um exame de toque retal. Não ia fazer.
Então era... Olha, meu pai não ia. Meu pai só foi quando Pois bateu na bunda, assim, a aguinha, sabe? Ele falou, opa, deixa eu lá dar uma olhadinha que... Pois é. Então, veja, esses senhores de idade que não tiveram a preocupação de fazer os exames no momento certo, hoje se preconiza que o Mas toque... é um pouco de falta de informação também, né? Claro, mas não é só Que não isso. tinha uma divulgação, Claro, uma claro. campanha. Por isso que eu acho que a gente está evoluindo. Uhum. Né? Por isso que a gente vive mais. Nesse evento que eu fui na terça-feira, na Assembleia Legislativa, estava se discutindo ali tumor de mama. Uhum. O que é fundamental para o tumor de mama? E a gente está vivendo o Outubro Rosa, né? Que a mulher se toque. Sim. Que a mulher se reconheça, né? A minha avó nunca se tocou, Imagina. né? Nem aqui em cima, nem lá embaixo. Nenhum lugar. Não sabe como é que é. Era errado. Tem mulheres que não sabem que o canal vaginal é diferente do canal uretral. Tem mulheres que acham que o xixi sai pela vagina, e não é assim. Porque muitas mulheres não se conhecem, não se tocam, né? Sim. E está comprovado que a mamografia é muito importante, ela define a mamografia, se ela for feita a partir dos 40 anos, e a turma que trabalha na área, né, não é a minha área, mas eles preconizam que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Sim. Então, se você faz a mamografia, se você se toca e acha um carocinho na fase inicial da doença, cura. É 100% de cura. Agora, se você tem um senhorzinho de idade que tem uma mancha na coluna, você biopsia, já é uma metástase de um tumor de próstata na coluna, ele não vai durar muito tempo mais, entendeu? Você falando de dor na coluna, é algo corriqueiro na vida das pessoas. Isso. Alguém já sentiu ou vai sentir ainda uma dor na coluna. Quando a gente vê que é um sinal de algo mais sério e não é apenas um mau jeito ou uma dorzinha. Essa é uma pergunta muito legal e importantíssima. Porque eu já estou sentindo agora a dor e eu estou preocupado. É Bom, psicológico, eu então, acho. Assim, a gente... Hipocondríaca, desculpa. Mais uma vez, eu te falo assim, como eu lido muito com dor, né? Aí a gente volta àquela nossa conversa inicial sobre como reconhecer a dor de alguém, né? Então, quando a gente está diante de um paciente, por exemplo, com dor no pescoço, Sim. né? E é um primeiro episódio, a pessoa teve um primeiro episódio de dor no pescoço, Sim. aquilo pode ser uma dor muscular. Um dia de mais tensão, né? Dormiu de mau jeito. Brigou com o namorado, o chefe mandou embora, a grana está curta, enfim, tem vários motivos para a gente estar tenso. Sim. Né? Então, claro, tanto na região lombar como na região cervical, a dor pode ser causada por uma tensão muscular. Tá? Momentânea. Isso é normal, não precisa de médico para isso. Basta uma taça de vinho, uma massagem, uma boa massagem, né? Um descanso, uma noite de sono. Agora, aquela dor que está ali todo dia, que piora quando a pessoa fica muito tempo sentada ou muito tempo de pé, que piora quando ela faz algum tipo de esforço, mas que é recorrente. E mais do que isso, que é cada dia pior, né? E às vezes cursa com crises de exacerbação da dor, que a gente fala que é quando o paciente trava, né? Eu travei. O que é o travei? Estava conversando com a sua produtora, tadinha, ela me disse que um dia foi pegar uma caixa no chão, levantou e foi para o hospital, não conseguia andar. Amor, eu já me travei de me espreguiçar. Então, Fiquei. Se isso acontece uma vez ou outra, é uma coisa, isso tem um significado. Agora, se isso começa a acontecer muito frequentemente, a ponto de limitar, a ponto de diminuir a qualidade de vida da pessoa, aí você tem que investigar. Ai, preciso ir lá em você, então, porque eu tô com um problema, eu acho. Se você Por tem exemplo, dor com travou frequência... uma vez, pegou uma caixa, mau jeito, não agachou direito, pegou a caixa, travou. Mas tomou um remédio, passou, aliviou. Ok. Claro. Do nada, toda vez que você agachar, ela precisa aprender a agachar primeiro, né? Sim, sem dúvida. Porque ou ela pode Agachar, ferir fazendo sentar, isso. deitar. Veja, o problema pode ser, como eu falei, uma contração muscular, Sim. uma contratura muscular. Mas se você tem dor com frequência... Entendi. Né? Por exemplo, você está muito mal sentada. Eu tô. Horrorosa. Eu tô sentindo dor agora já. Essa cadeira sua não é adequada. Olha, gente, precisamos improvisar. Por favor, alguém podia mandar E o jeito certo de sentar também não é como eu estou sentado aqui. O jeito certo de sentar é com a coluna
ereta, Ai, meu Deus. né? Com a coluna apoiada, tá? E com a perna em 90 graus, assim como eu tô aqui Então agora. ferrou, porque minhas pernas gigantes nunca estão em 90... Peraí. A perna tem que estar em 90 Calma, graus. eu vou tirar meu né? sapato, então. Com a perna comprida que você tem, você jamais vai conseguir Criou sentar uma nessa moda de cadeira. fazer sofá baixo, que eu vou na casa dos Exato. outros, é a coisa mais constrangedora. Eu fico com o joelho na cara, assim, Exato. sabe? Parece que estou de cócoras. Então, se a pessoa tem dor com frequência e percebe que aquilo está cada dia pior, e que já não melhora mais com qualquer remédio, e que limita ela, vai num casamento, por exemplo, tem que ficar naquela levanta, senta, aquilo incomoda, ela não consegue dançar, incomoda, ela não consegue ir numa festa, incomoda, né? Isso tem um significado, que é muito diferente de alguém que tem uma dor esporádica, Sim. entende? Alguém que Sim. tem uma dor de vez em quando. Então, a dor que é frequente, isso vale para qualquer dor, em qualquer lugar do corpo. No ombro, no joelho, no quadril, esse paciente precisa ser investigado. Agora, nem sempre, quando se acha um problema na coluna, as pessoas têm muito medo disso. Às vezes a pessoa tem medo de ir num neurocirurgião, porque ele De ir acha no que... médico já para arranjar Exato, porque acha que o sujeito vai operar. E não é assim. Isso é uma coisa importante de dizer, Jane. É um preconceito isso? Não acho que seja um preconceito, mas eu acho que todo mundo tem medo de uma cirurgia, né? De ser operado. Eu adoro tomar anestesia geral. Se for para cirurgia plástica, então, né? Adoro. Não, mas aí você fica preocupado, não tô vendo nada, tô brincando. Sim, mas nada existe contra uma a cirurgia plástica, tem... e eu sou um defensor disso. Agora, existem situações em que a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde, né? Mas existe uma grande parte da população que fala assim, eu nem vou mexer para não achar coisa. Toda vez que eu vou no médico, eu acho alguma coisa. Existe uma cultura dessa no nosso país. Você tem toda a razão. E a gente tem que tentar quebrar isso, sabe? E só vai quando tá bem ruim mesmo. Aí já não tem mais jeito. Eu tenho um caso muito curioso no consultório. Meu consultório ficava no 17º andar de um outro prédio e em cima tinha um cirurgião plástico. Né? E ele tinha uma paciente que levou a mãe para eu poder examinar. A filha é a paciente do cirurgião plástico. Sim. Uma moça dos seus 38 anos, linda. Já tinha feito nariz, barriga, mama, bumbum. Adorava, né? uma cirurgia também. E linda, linda. Cirurgião plástico maravilhoso, um amigo meu querido. Aí a mãe dela, ela se queixava que a mãe tinha dor nas costas e ela levou a mãe para eu poder ver. Ela entrou no consultório, mal ela conseguia andar. Tadinha. Né? Mas levou a mãe dela. Foi uma consulta longa, examinei, e ali não tinha jeito. A indicação era de tratamento cirúrgico, tá? Pela gravidade. Pela gravidade da situação. Né? Já não era uma doença que estava no seu início. Ela já estava tão limitada diante daqueles problemas que não havia mais o que fazer do ponto de vista clínico. Entendi. Aí ela tinha que ser submetida a uma cirurgia, né? O curioso dessa situação é que essa paciente do meu colega, do cirurgião plástico, já tinha feito uma série de cirurgias com ele, particulares, porque o cirurgião plástico não atende convênio, né? Caro. E eu, obviamente, como eu não atendo convênio, eu também cobrei um valor pela cirurgia dela, né? E ela achou caro e a mãe não fez a cirurgia. É só a título de curiosidade, né? E isso demonstra o valor que a gente dá para as coisas, entende? Você entendeu a situação? Eu entendi, mas plano não cobre quando é neurocirurgia? Não é que o plano não cobre. O plano cobre o procedimento cirúrgico. O hospital e tal. Mas não cobre os meus honorários, Sim. né? Porque eu cobro um valor para fazer a cirurgia. Você estuda a vida inteira, né? mas que tem que cobrar. E ela achou caro, a filha. Que fez 20 cirurgias. Exatamente. Eu só estou contando isso, nada contra o cirurgião plástico, nada contra a cirurgia estética, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo, não há nenhum preconceito quanto a isso. Aliás, falaria disso a tarde toda aqui, mas é que a gente precisa dar valor às coisas, entende? O devido valor às coisas, né? Ok, você fazer as suas cirurgias plásticas, mas ali não é uma questão estética, é uma questão de qualidade de vida. A mãe dela mal conseguia andar. Mas aí difícil, né? Porque quem ia pagar era a filha? Aquela que... Certamente. Eu já estou quase na Márcia. Márcia não curte a casa de família. Certamente, né?
Se prioridade boa a tua, né, mulher? Um bumbumzinho, em vez da tua mãe tá andando, enfim, mas Você um dia aprende. sabe que hoje... Então ela vai ser uma senhora também. Existe uma especialidade dentro da cirurgia ginecológica, que é a cirurgia regenerativa íntima. Sim. Né? Que assim, está revolucionando sabe, o comportamento das mulheres. Porque, por exemplo, na menopausa, é muito comum a mulher, por exemplo, ter um pouco menos de lubrificação, né? Hoje, com o aparelho de laser intravaginal, você consegue aumentar a lubrificação da mulher. Você consegue fazer ninfoplastia, que é a estética da vulva. Você mexe na estética da vulva. Isso prolonga a fase sexualmente ativa da mulher, né? Então, a cirurgia estética, ela é estética, mas ela traz enormes benefícios. Total, tem uma alta confiança que vem, com reposição hormonal. Sim. Corretamente, com cirurgia íntima, com atividade física, uma mulher hoje pode chegar aos 70 anos, linda assim como você, né? Fala de novo, só para passar um anjo e falar amém. Que eu 70 tiver com a idade de 40. Sim, né? Você entendeu? Eu entendi, Essa é a mensagem. Sim. Então, um cuidado maior. Claro. E por isso as pessoas estão vivendo mais, né? O que você está falando é verdade. Minha mãe fez uma cirurgia íntima porque tem uma coisa de ter filho normal, acabou... Eu não entendi. Queda de bexiga. Queda de bexiga, então ela fez uma cirurgia íntima. Minha mãe mudou depois que ela fez. Claro. Virou uma garotinha mesmo, era linda. Mexe na autoestima da mulher. Totalmente. Ela tava, tipo... Eu tenho muitas pacientes, adolescentes, por exemplo... Só pegava meninão, minha mãe, depois. Eu amava. Tava se divertindo. Deve ser linda ela mesmo. Mas, por exemplo, tem adolescentes que têm a mama muito grande. Sim. Né? Eu vivo fazendo relatórios para... Causa problema na coluna, isso, exato, né? Quando a menina tem seios muito grandes, aquilo pesa. Sim. Isso traz problemas para a coluna. Então, de vez em quando, eu faço relatórios para que os convênios médicos autorizem as cirurgias plásticas. E aí já não é uma questão só de estética. Sim, é saúde. uma questão funcional. É saúde, né? Sim, nesse caso sim. Nesse caso sim. Porque os convênios, eles não cobrem as cirurgias estéticas. Sim. Mas as funcionais, eles têm que cobrir, né? Vamos falar um pouco de epilepsia. Porque acontece muito e muitas pessoas também não conhecem esse distúrbio. Conta um pouquinho dele para mim. Vamos lá. Então, epilepsia é uma doença. Você nasce com ela? Você tem vários tipos, tá? As doenças, elas são classificadas em tipos, né? Então, existem epilepsias que são mais comuns na infância, tem epilepsias que são mais comuns na idade adulta. Calma aí. Tem umas que só dão na infância e outras que só dão São mais comuns na infância e outras são mais comuns na fase adulta da vida. Ai, o que é da infância? Porque eu tinha uns probleminhas. Então, você tem vários tipos. A característica... Eu tô me consultando, né? Desculpa, doutor. Imagina. É um prazer conversar contigo e ainda mais sobre esses assuntos que eu gosto tanto. A epilepsia é uma doença cuja característica principal é a crise. E a crise é assim. Imagina um prédio de 20 andares, tá? Em cada andar você tem 20 apartamentos, né? Estou exagerando, vai. 10 apartamentos em cada andar. Imagina que em um desses apartamentos teve um curto-circuito ali. Isso gerou um pequeno incêndio. Tá? Se esse incêndio ele ficar restrito àquele apartamento, vai ser mais fácil controlar a situação, né? Mas esse incêndio ele pode se alastrar para todo o prédio. E é isso que caracteriza uma crise convulsiva. A crise convulsiva, ela é um curto-circuito que ocorre numa determinada região do cérebro que pode se propagar para todo o cérebro. Se isso acontecer, quando a crise se propaga para todo o cérebro, você tem uma característica da crise que é a perda da consciência. Então, existem crises convulsivas em que a pessoa não perde a consciência. E tem crises convulsivas em que a pessoa perde a consciência. Tanto na infância como na vida adulta. Exato. Você falou do déjà vu. Né? O déjà vu é um tipo de crise que a pessoa mantém a consciência. Ela só tem aquela sensação de ter passado por aquela situação outras vezes. Que dá. Isso pode... Veja, isso não caracteriza a perda de consciência. Aquela crise convulsiva mais característica que a gente vê da pessoa se debatendo, né, tremendo a cabeça, babando, urinando na roupa,
Aquela é uma crise com perda de consciência. Aí ela é uma crise generalizada. Então, a crise ela pode ser com perda de consciência ou sem perda de consciência. Tá. Então, eu posso, por exemplo, existe um tipo de crise que se chama ausência. E ela acontece assim, eu estou falando aqui, de repente eu paro Dá um branco. e volto a falar como se nada tivesse acontecendo. Esse pequeno lapso de tempo foi uma crise, com perda de consciência. Eu ia achar que era estresse, que deu um branco. Então, pode ser muitas coisas. Ah, entendi. As doenças neurológicas, Giane, elas são de difícil diagnóstico, Total, né? sabe? Se você tem, né, o sujeito vai no pronto-socorro com uma fratura no braço, você olha o raio-x, tem uma fratura ali, é fácil diagnosticar. Mas as doenças neurológicas, por exemplo, um paciente que tem tontura, um paciente que tem zumbidos no ouvido, ele pode ter um monte de coisa. Problemas na coluna cervical, por Gente, exemplo... eu tô muito preocupada agora. Não fique. A gente Eu está já aqui ouvi para resolver. já teve... Então, problemas na coluna cervical pode causar zumbido no ouvido, tontura. Então... Astigmatismo também? Não. Astigmatismo não. Astigmatismo é um problema oftalmológico, né? Não tem nada a ver, que Não você tem nada a aprisiona ver. aqui, não consegue nem abrir. Não. Então, assim, por isso que precisa do médico, né? Quando Por isso que você estudou para isso, né? Então, a epilepsia é uma doença cuja característica principal é a crise. Tá. Seja com perda de consciência, seja sem perda de consciência. Agora, um tumor no cérebro, por exemplo, pode causar uma crise convulsiva. E aí não é epilepsia. Entendi. Entendeu? Você pode ter uma crise epilética, porque em alguma parte do cérebro teve ali um curto-circuito e aquilo se propagou. Ou você pode ter um tumor no cérebro Que tá causando uma atrapalhando. crise convulsiva. E aí não se chama epilepsia. A convulsão. É uma convulsão causada pelo tumor. A epilepsia é quando esse curto-circuito, não existe uma lesão ali causando Sim. isso. Tá? E como eu já tinha dito, a epilepsia ela é uma doença que você pode e deve tratar sempre medicamentosamente, com remédio. Quando você não consegue melhorar aquilo com medicação, aí você chama um neurocirurgião para tentar resolver aquilo cirurgicamente. Você nasce com isso ou não? Você Então, pode adquirir isso? Existem aquelas formas de epilepsia que são mais comuns na infância, que se manifestam mais comumente na infância, podem acontecer nos primeiros meses de vida, até. Existem crises convulsivas típicas e graves em bebês. Mas é genético isso ou não? Pode ser. Existem doenças, síndromes, cuja característica é a crise convulsiva. Então, a criança que nasce com aquela síndrome, ela pode nascer, por exemplo, tem síndromes que as crianças nascem com os dedinhos colados, com a orelha baixa. A síndrome de Down, por exemplo, é uma síndrome, né? O que é uma síndrome? É um problema normalmente genético que tem várias características. Sim. Né? Você olha para um paciente, para uma pessoa que tem síndrome de Down, você sabe que ela tem síndrome de Down. Sim. Né? Por isso é uma síndrome. E existem síndromes neurológicas cuja característica é a crise convulsiva. Tá? Entendi. Então, ela pode ser genética ou não. Tá bom? E, normalmente, as crises convulsivas que são hereditárias, em que a criança nasce com aquilo, são muito graves e, inclusive, mais graves até do que aquelas que se manifestam na fase adulta da vida. Mas muitas formas de epilepsia são autolimitadas. Elas vêm e vão embora, como se nada tivesse acontecido. Entendi. Tá? Não tem algo que você faça que você possa causar isso? Não. Ou você tem ou não tem. Exatamente. Agora, por exemplo, quando a gente opera o cérebro, a gente cria uma cicatriz dentro do cérebro. E essa cicatriz pode causar crise convulsiva, mas aí também não é epilepsia. Entendi. Tá? Entendi. É que você foi ali, mexeu e ficou uma cicatriz. Entendi. E essa cicatriz pode causar esses curtos circuitos, entendeu? Tá? Bom, a gente fala que todo mundo tem um pouquinho de médico, não é? Aquela coisa de técnico, futebol e não sei o quê. Hoje, com a internet, muitas pessoas, quando sentem alguma coisa, vão no Google. Sim. E, às vezes, até se automedicam. O que você fala sobre isso? Então, a gente condena isso, assim, de forma absoluta, né? É claro que a gente hoje tem muito mais acesso à informação. Sim. Você acha que é um desserviço? Eu acho. Não acho que seja um desserviço. A tecnologia é uma coisa inevitável. Sim. Não tem volta. Só que a informação que você encontra a respeito de qualquer coisa na internet, ela não é hierarquizada. O que é uma coisa hierarquizada?
Quando eu estou na faculdade de medicina, eu aprendo primeiro como é que é o corpo, como é que ele é por dentro. Depois eu aprendo como é que ele funciona. Depois eu aprendo quais são as principais doenças. E depois eu aprendo como é que se trata. Então, isso é uma hierarquização do conhecimento. Entendi. Né? Eu conheço aquilo desde a base. Uma pessoa que abre um artigo na internet e lê ali alguma coisa, ele não tem o conhecimento básico para entender o que está acontecendo. Então, ele lê ali alguma coisa e ele acha que aquilo se adapta à situação dele, né? Então, por exemplo, labirintite. Qual que é a característica da labirintite? É tontura? Tontura. Então, o sujeito acha que tem tontura, tem labirintite. Não. Isso, quem tem essa informação, assim, não hierarquizada, então, nesse sentido, é um desserviço, né? Porque agora é inevitável, o conhecimento está ali, as pessoas têm que ter acesso ao conhecimento, né? E eu acho isso muito importante, porque hoje muitos pacientes vêm no consultório com muita informação. Muita informação. Isso é bom. É ótimo. Só que a gente organiza essa informação, né? Para que ele tenha uma hierarquização daquilo na cabeça dele. Senão vira uma bagunça. Um entendimento. Um entendimento como deve ser, né? A gente sempre teve um problema na área da saúde no Brasil. É uma coisa desde sempre. O que você acha que dá para fazer nas políticas públicas para melhorar isso? Isso é um papo para uma tarde toda também, né? Mas eu acho assim, olha, o nosso sistema único de saúde talvez seja um dos sistemas mais eficientes, né, e mais bem elaborados do mundo, tá? O Sistema Único de Saúde, ele é tripartite. Ele tem... o sistema funciona em âmbito municipal, estadual e federal. E funciona muito bem. O problema é o que se faz politicamente dele, né? Eu, conversando com a tua produtora também, ela me contou, por exemplo, que por uma questão pessoal, ela precisou ser atendida num hospital público, numa outra fase da vida dela, e foi super bem atendida. O sistema público, ele é muito bom, ele funciona muito bem. O problema é que ele é sucateado, né? Falta recurso. Mas como ele foi montado, a estrutura, ela não precisa mudar. Sabe? A forma como ela funciona. E a gente tem hospitais públicos em São Paulo que eu, com toda sinceridade, eu preferia ser tratado neles do que em qualquer hospital particular, sabe? Existem ilhas de excelência, principalmente em São Paulo. É claro que a realidade no interior do Nordeste é completamente diferente. Mas São Paulo tem hospitais públicos que não ficam devendo para o Sírio-Libanês, que não ficam devendo para o Einstein de jeito nenhum, sabe? Profissionais extremamente qualificados. A medicina no Brasil é uma medicina muito boa, muito boa. A formação médica no Brasil é muito boa, tá? Então, o que precisava acontecer é um aprimoramento, né? Porque investimento tem. A gente sabe que a educação e saúde no Brasil são os maiores orçamentos. Ele só precisa chegar, né? Organizado ele é, mas os recursos precisam ser melhor utilizados, né? Alguns especialistas afirmam que dores fortes, como a da coluna, podem acarretar em depressão e outras doenças. Isso é real? Claro. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Do espaço. Uma pessoa que se submete a um quadro de dor crônico, né? Ele vai ter, em algum momento da vida, repercussões psicológicas sobre isso, né? Porque a dor, ela é, principalmente aquela dor crônica, ela é um trauma, né? E da mesma maneira que eu já havia mencionado no início da nossa conversa, os vários processos de rejeição, lembra disso? Né? Sim. Muitos pacientes desenvolvem dores crônicas porque passaram por diferentes processos de rejeição. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que se caracteriza por dor, e é uma dor muito, assim, típica da fibromialgia, porque não é uma dor aqui. A paciente normalmente é mulher, né? 90% dos pacientes são mulheres. Ela não põe o dedo aqui, ó, doutor, está doendo aqui. Quando o paciente diz que está doendo aqui, é porque o problema é aqui mesmo. Entendi. A fibromialgia não. Entendi. Quando você pergunta para um paciente onde dói, ela não sabe onde dói. Porque dói tudo. Entendi. Dói tudo. E a dor anda pelo corpo, tá?
Então, essa é uma doença... Anda mesmo, não anda? pelo Porque corpo. eu achava que eu tava maluca quando eu faço uma massagem. Falei, nossa, agora não é aí, é ali. Anda. Então, talvez todos nervo. nós, né, em diferentes, em cada um à sua medida, todos nós temos experiências ruins na vida, né? Sim. Uns mais, outros menos. Claro. Então, em alguma medida, todos nós temos os psicoterapeutas falam que nós temos as nossas caixinhas, né? Sim. Num processo psicoterapêutico, você precisa abrir essas caixinhas, né? Porque o que a gente tem na memória, guardado na memória, durante o processo psicoterapêutico, ele precisa ser aberto. Sim. Para que aquilo, de fato, dê resultado. Se você vai num psicoterapeuta e não fala dos seus problemas, aquilo não vai ter resultado nenhum, né? Então, uma pessoa que tem... isso é fundamental. Uma pessoa que tem dor, ela... Como eu falei no início, Jane, ela precisa ser avaliada do ponto de vista físico, mas ela também precisa ser avaliada do ponto de vista psicológico, tá? Não é possível você tratar um paciente que tem dor ou tentar descobrir o que o paciente tem em 5 minutos. Então, desde o início da minha profissão, eu resolvi que eu não ia atender plano de saúde, porque é impossível, no ambiente de um plano de saúde, você atender um paciente perguntando como é que foi a infância, como é que foi a adolescência. Entendi. Né? Você precisa investir no paciente. Pela demanda de tempo também, é isso? Né? No ponto de vista neurológico, a depressão pode ser encarada como alguma disfunção cerebral? Pode. A depressão é uma doença. Sim. Tá? A gente pode se sentir triste. Tristeza nem sempre é sinal de depressão. Mas existe uma tristeza profunda também. Sim. A depressão tem sinais maiores e menores. O diagnóstico da depressão, doença, ele tem sinais maiores e menores. A tristeza é um dos sinais maiores. Mas você pode ter pacientes depressivos que não têm tristeza. Entendi. Tá? Ontem mesmo eu vi a foto do vocalista do Linkin Park, não me lembro o nome dele, aquele grupo de rock. 36 horas antes dele se suicidar, ele tinha uma depressão profunda, ele estava feliz numa festa, bebendo com os amigos. E aí mostra a foto dele sorrindo ali, conversando com os amigos. Então, tristeza nem sempre é um sinal de depressão. Agora, a gente pode ter causas internas e causas externas. Se a gente perde um ente querido, a gente vai ficar, durante algum tempo, triste. Né? Isso é normal, isso é uma reação normal do corpo da gente. Mas a depressão como doença, ela é bioquímica, tá? Existe uma deficiência de serotonina, que é um neurotransmissor. Então, a maioria dos medicamentos usados para tratar a depressão são medicamentos que disponibilizam mais serotonina e isso melhora a depressão. Então, do ponto de vista químico, a depressão é falta de serotonina. Então, os antidepressivos, na sua grande maioria, são medicamentos que tornam a serotonina mais disponível no cérebro e isso melhora a depressão. Tá? Então, a depressão é, sim, uma doença interna, química. Tá? E ela precisa ser tratada. Agora, a gente não pode confundir essa depressão, que é grave, é muito grave, com situações em que né, a gente tem influência externa, que, claro, você está depressivo, mas isso não é exatamente a depressão. A depressão como doença, né? É um estado emocional de tristeza, de angústia, de solidão, pela perda de alguém, pela doença de um filho, pela perda do emprego, pelo término de um relacionamento, né? Tem criança depressiva por falta dessa... E como descobrir que a criança é depressiva? Aí é mais difícil, obviamente, né? Mas existem testes neuropsicológicos para isso. Então, e aí... Eu acho que está na tua pauta, a gente vai falar sobre neurodiversidade, né? Talvez você me pergunte sobre isso. Pode falar já. Eu vou até adiantar algumas coisas. Então, por exemplo... Pode falar sobre isso já. Tá. Não precisa esperar eu te falar, não. Não, perfeito. Então, assim... Hoje, você já deve ter ouvido falar em transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Né? Esse transtorno, isso é uma doença, tá? E é uma doença muito, assim, mais comumente identificada em criança. Né? O TDA, o famoso TDA. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, THDA. Né?
Então, essa doença é uma doença que se caracteriza principalmente por uma agitação muito grande. É uma criança normalmente muito agitada, que não para quieta, né? Nem toda criança que é agitada tem transtorno de hiperatividade. Mas o que é pior para a criança é o déficit de atenção. Porque quando ela tem déficit de atenção, ela tem um aprendizado muito ruim, porque ela não foca, ela não tem foco. Ela é uma criança que está fazendo uma coisa aqui, larga, já está fazendo outra aqui, larga, ela não foca. E isso traz um problema muito sério para o aprendizado da criança. Né? Ontem mesmo, eu vi uma publicação de uma psicóloga. Eu gosto muito do mundo dos psicólogos, sabe? Eu estou, de alguma maneira, ligado a eles também. Olha que bonito isso. Uma psicóloga descrevendo uma situação que aconteceu dentro de uma escola em que o professor tinha uma aluna com déficit de atenção e hiperatividade e ela não conseguia ficar quieta. Então, ela tinha que levantar de vez em quando e ir para fora da sala, porque ela não conseguia ficar quieta. Ela tinha que se movimentar. Essa é uma característica da hiperatividade. Você precisa se movimentar. E ela tirou na primeira prova dele 2,5. Foi mal na prova. Aí ele resolveu colocar uma cadeira no fundo da sala e deixar essa cadeira para ela. E disse para ela, quando você quiser se movimentar, vai para lá. Vai para lá. E senta naquela cadeira. E ela passou a fazer isso. O que significa que ela estava dentro da aula, né? Ela estava ali o tempo todo. A nota dela foi para 9,5. Isso tem muito a ver com neurodiversidade, tá? Que é? O que é diversidade? Né? A gente pode falar... É mais comum a gente falar em diversidade quando a gente fala em raça, né? Quando a gente fala em gênero, né? E tudo isso hoje está na pauta, né? Está na crista da onda. Hoje existe um movimento, né? Que é essa neurodiversidade, de apoio às crianças, principalmente, ou adultos, que têm doenças neurológicas que tornam elas diferentes. Isso é neurológico? Exatamente. Não é químico, é neurológico. Não é a mesma coisa. Sim. Eu já estou confusa. Existem doenças neurológicas que são químicas e outras que não são. Entendi. Tá? Esse em específico é? O TDAH é. Então, assim, quando você fala em neurodiversidade, é só uma questão de incluir, a inclusão, né? O que é inclusão? É você, por exemplo, ter cota nas universidades para negros. Isso é inclusão, certo? Inclusão é você ter acesso, rampa de acesso para uma pessoa que tem uma deficiência para entrar... Um cadeirante. Isso é inclusão. Sim. Então, quando se fala em neurodiversidade, seguindo esse mesmo raciocínio, é incluir crianças e adultos que têm doenças neurológicas, como esse professor fez. Entendeu? Entendi. Mas como a mãe identifica que aquela criança não é só agitada, mas sim que ela tem uma disfunção? Então, a mãe vai perceber alguma coisa diferente, mas a mãe não tem condições de fazer esse diagnóstico. Quem tem que fazer esse diagnóstico é o médico. Mas então, ela tem que levar para levar, mãe. Então, ela tem que desconfiar que tem algo... Com certeza. O que ela pode identificar então, para levar? Se há uma alteração no comportamento da criança, né? É óbvio que o médico tem que ser o primeiro a dar a sua opinião. Sim. Né? Então, se é uma criança, qual é o especialista que precisa ver isso? É o neuropediatra. É um neurologista... Esse é o teu? Não. Você eu sou neurocirurgião pediatra. Verdade. Veja como é confuso, né? Quando o neuropediatra, que é o neurologista de criança, está avaliando uma criança com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, ali na avaliação dele, ele pode fazer uma ressonância e achar um tumor. Sim. E aí ele encaminha o paciente para mim, que eu sou cirurgião. Mas o profissional que deve ser o primeiro a ser chamado para avaliar doenças neurológicas de criança é o neurologista de criança, que a gente chama de neuropediatra. Por favor, não confundir com neurocirurgia pediátrica. São coisas diferentes. O pediatra que indica também para a mãe um especialista. E, na verdade, o pediatra é o primeiro, porque a mãe vai se queixar disso para o pediatra. Às vezes é um primo que é clínico e tudo, mas a sequência normal das coisas é a mãe levar o pediatra e falar, olha, esse menino não para quieto. E a nota dele na escola é horrível.
Ok, então vamos ouvir a opinião de um neuropediatra? Uhum. E aí o neuropediatra, ele vai seguramente pedir a opinião de uma psicopedagoga, que vai aplicar testes na criança para chegar a esse diagnóstico ou não. Entendi. Posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver Por aqui? favor. Psicopatia. Psicopatia. Tem cura? Não tem. Você Não operar, sei lá... Porque eu li uma vez que falam que nasce faltando o neurônio do sentimento, me corrija se eu estou errada, tá? É tudo Google. Na minha vida eu sou Google. Então, Tá certo tem isso ou não? situações muito, muito assim, diferentes, né? Recentemente a Netflix lançou uma série Eu ainda não vi, que falaram que é muito do pesado. Jeffrey Dahmer, né? Que é um psicopata que matava suas vítimas e comia partes das vítimas, né? Era um canibal. No caso do Jeffrey, e a série trata bem disso, onde é que estava a raiz daquele problema? Nos processos de rejeição, aos quais eu me referi lá atrás. Existe um filme sobre o Jeffrey Dahmer e existe a série agora. A série é um pouco mais sensacionalista, mas o filme trata muito da relação que ele tinha, principalmente com a mãe e com o pai. A maioria desses filmes de psicopatas, eles meio que tratam assim. Tem até da FBI que estudavam contra... como que era o nome da série? Esqueci. Que eles falam que tem um estudo que vem da infância com algum problema. Mas é verdade que quem é um psicopata, ele nasceu sem esse remorso, por exemplo? Sem esse sentimento? A criança pode... Tem um outro filme muito interessante que é... o título dele é Precisamos Falar sobre... Aí é o nome da criança, eu não me recordo o título, mas é uma criança que desde bebê... Esse filme é muito interessante, eu vou me lembrar daqui um pouco do título dele. Mas a mãe já percebia quando bebê que o comportamento da criança era muito estranho. Então a psicopatia, ela pode ser algo com o qual a gente nasce, ou pode se formar ao longo da vida, se a pessoa passar por diferentes processos de rejeição, tá? Entendi. Existe uma chance enorme de uma pessoa que é estuprada, uma criança que é estuprada ou vítima de abuso sexual repetidas vezes, desenvolver uma psicopatia. Isso é muito comum. Sim. Tá? E a psicopatia, seja essa com a qual a gente nasce, seja essa, não tem cura. Ela pode ter controle. Então, isso é um problema social que cabe ao governo resolver, porque essas pessoas que são psicopatas, elas não sentem remorso. O psicopata, o que caracteriza a diferença entre a psicopatia e a neuropatia, né? Você tem os neuropatas, os neuróticos e os psicopatas, não neuropatas, os neuróticos. Qual a diferença entre um neurótico e um psicopata? O psicopata, ele mais faz sofrer do que sofre. E o neurótico, ele mais sofre do que faz sofrer. Então, né? Uma pessoa extremamente ansiosa é uma pessoa neurótica. O psicótico, ele faz sofrer e sofre menos. Ele não tem remorso de ter cortado a cabeça de uma pessoa e ter comido as suas vísceras, entende? Entendi. Né? Mentes Perigosas, o livro que eu li também. Mentes Perigosas. Dessa psiquiatra, que ela fala que não quer dizer que a pessoa seja um psicopata, ele é um assassino, ele consegue se não me engano, é Ana o nome dela, Ana Cristina Barbosa. Ela pode muito bem viver na sociedade, aliás, tem vários executivos que ela não sente essa coisa, esse remorso, essa dó de mandar um executivo embora. Então, tô errada? Não está errada, não, porque existem doenças neurológicas e a psicopatia que tem, assim, gradientes. Então, existem epilepsias que são mais graves do que outras, né? E existem psicopatias. Por exemplo, eu tenho traços de TOC. O que é TOC? É um transtorno psiquiátrico que se chama transtorno obsessivo compulsivo. Na minha casa não pode ter tapete com franja. Se tiver tapete com franja e tiver bagunçado, eu vou lá e arrumo. Te entendo. Fala Tá? que pega pó, ainda bem que você não tem. Porque aquilo para limpar... Exatamente. Mas eu não aguento ver a franja. Coisa torta. Isso me incomoda, ver coisa torta, essa caneca aqui, eu preciso arrumar ela aqui, porque assim, isso é um traço. Eu não tenho, isso não me incomoda. Nada, zero. Né? Mas se eu estou numa casa que eu vejo o quadro torto, eu não consigo olhar para outra coisa, a não ser o quadro torto. Exatamente. Isso é um traço de transtorno obsessivo compulsivo. Entendi. Tá? Não é doença. Ela passa a ser doença quando aquilo começa a limitar. Você não consegue viver com aquele filme que tem... que ele pula as coisas, ele não consegue pisar numa linha, não é? Como chama aquele filme? Alguém lembra?
Do Robert De Niro, eu acho, não era? Existe um filme do Robert De Niro que chama... Como que é o nome desse filme? Me fugiu agora. Melhor Impossível, não? Não, Melhor Impossível é com... Ah, bom, enfim. É com Jack Nicholson. Melhor Impossível com Jack Nicholson. E ele pega os talheres Sim. e senta à mesa e coloca... Isso incomoda ele a ter uma vida normal. Exato, então isso é um problema. É um problema, né? E aí passa a ser doença. Sim. E tem que ser tratado. Né? Entendi. A dopamina, tá certo? Dopamina. Eu não sei falar essas palavras. Dopamina. Eu mudei, peraí. É que ele pediu uma pergunta aqui, calma aí, um minuto. Fugindo um pouco do técnico, entrando num campo mais humano. Que graça, tá cara, André. Como o nosso cérebro interpreta as emoções que temos quando vemos uma obra de arte ou ouvimos uma ópera, por exemplo? Legal. Porque tem gente que fala assim, não entendo que a pessoa se emociona com isso. Então, acho que quem está vendo essa entrevista está ficando meio maluco, assim, né? Porque o sujeito está falando... Mas a gente está falando de cérebro, né? Falando Óbvio que vai ficar tumor cerebral, de epilepsia, de aneurisma cerebral, de transtorno... assim, essa pauta surgiu porque eu tenho um tesão muito grande, Jane, de estudar o comportamento humano. Isso é uma coisa minha, tá? Até por questões pessoais. Eu não é por outro motivo que eu sempre quis lidar com criança. Eu sempre trabalhei com criança, e criança, para mim, é uma fase muito especial da vida, tá? A grande maioria dos traumas do adulto estão lá na infância, tá? Isso precisa ser muito respeitado. Então, o assunto comportamento humano me interessa visceralmente, tá? E olha só, como neurocirurgião, para você ver como isso repercute sobre o que eu faço, eu falei para você no início que um dos processos mais graves de rejeição é o abuso sexual. Sim. Né? Uma criança que morre num episódio de abuso sexual, e isso acontece às vezes, né? Às vezes a criança é estuprada e ela morre. Sim. 90% das crianças que morrem vítimas de um abuso sexual morrem por traumatismo craniano grave. Mas é um demônio, filha da mãe, que tem que queimar no inferno, meu querido. Além de estuprar, mata. E mata 90% dessas crianças batendo na cabeça ou batendo a cabeça no chão. É um demônio uma pessoa que faz isso, me desculpa. Não, acho que não tem outra definição melhor. É um demônio, tem que morrer, não tem... Então, veja, qual que é a relação que isso tem com as emoções, né? Como eu também já falei no início, os vários tipos de rejeição, eles são interpretados pelo cérebro numa área que está absolutamente ligada às emoções. Então, as emoções, elas criam memórias, a gente tem memórias relacionadas às emoções. E aquelas pessoas que passam por diferentes processos de rejeição vão desenvolver doenças no adulto. Mas, para além disso, a arte, né, e por isso também a arte entrou na minha vida como uma espécie de salvação, porque a arte, ela é um estímulo tão forte quanto olhar para quem a gente ama. Hoje se sabe que quando você olha para alguém que você ama verdadeiramente, você tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral em 10%. Tá? Quando você olha para uma pessoa que você ama, aquilo aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro em 10%. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente olha para uma obra de arte. Então, quando a gente olha para um quadro, aquilo provoca uma série de transformações no corpo da gente. A gente chama isso de cognição incorporada. O que é isso? Uma obra de arte pode causar sensações diferentes na gente, né? O nosso cérebro, ele tem a tendência a sempre, ao olhar para qualquer coisa, a tentar identificar o rosto humano naquilo. O cérebro está o tempo todo, tentando dar um motivo para as coisas, dar uma razão para as coisas.
Então, quando você vê uma obra de arte, o cérebro está tentando ali, trabalhando para interpretar aquilo, tá? E quando aquilo é um enorme de um estímulo. E quando aquilo entra, né, porque aquilo é um grande estímulo, aquilo produz em nós sensações como a mesma sensação da pessoa amada, a sensação de perigo, por exemplo. Se você está numa situação de perigo, aquilo gera emoções, né, medo na gente. A obra de arte também produz sensações no corpo da gente. E o mais incrível disso, eu até trouxe aqui uma citação de um filósofo italiano. Pode pegar. Depois eu quero ler para você, porque é a coisa mais linda do mundo. Ele desenvolveu esse conceito de cognição incorporada, que é quando um estímulo, como uma obra de arte, ao invés de só tocar a gente, transforma a gente. Transforma do ponto de vista químico o cérebro. Então, existem doenças, como a doença de Alzheimer, existem doenças como o transtorno ligado ao estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Existem doenças degenerativas que melhoram muito quando o paciente é exposto à arte. Ou, mais ainda, quando ele aprende a tocar um instrumento musical, a pintar uma tela. É quando esses estímulos geram uma cognição incorporada, tão incorporada que modifica circuitos neuronais que a gente chama de neuroplasticidade. O estímulo da arte, da música, da literatura, do teatro, pode causar mudança nos circuitos neuronais, a ponto de melhorar a percepção das coisas, o raciocínio, a memória, várias funções cerebrais que em certas doenças neurológicas elas estão, né? Então, a emoção, a arte, tem muito a ver com a minha área, muito em função disso. Essa citação eu acho lindo, eu trouxe aqui para ler para você, que é uma citação desse filósofo italiano chamado Piero Ferrucci, eu imagino que deva ser Piero... Você consegue ler pelo plástico? Pode tirar do plástico. Não, Piero Ferrucci. Não consigo ler. E é aquele, ele diz o seguinte, né? A capacidade de integrar a beleza percebida explica por que existem belezas que tocam e belezas que modificam. E aí ele fala, né, na frase dele, abre aspas, depois de experimentá-la, a beleza continua trabalhando dentro de mim. Ela influencia a forma de me relacionar com os outros, de agir no mundo e, inclusive, a minha relação com o planeta onde vivo. Vejo e sinto as conexões de uma experiência de beleza. Ela acontece em todas as áreas da minha vida. Ele está se reportando aqui à arte de uma maneira geral e como a arte não apenas toca ele, mas modifica. Compreende? Totalmente. A arte pode curar, então, uma pessoa? Exato. É exatamente isso que ele quer dizer, né? A dopamina, ela te dá sensação de prazer, não é isso? Muita. Muita. Sensações agradáveis. Qual a relação entre esse efeito da dopamina com quando observamos uma obra de arte, ouvimos? É a dopamina que vem, é isso? Quimicamente falando? Veja, a dopamina é um neurotransmissor, como é a serotonina. A serotonina, quando você tem uma queda de serotonina, você tem depressão, tá? Sim. A dopamina, ela é o neurotransmissor do prazer. Então, quando você fuma maconha ou cheira cocaína, você tem um núcleo, uma região do cérebro que dispara uma quantidade enorme de dopamina e aquilo causa um enorme prazer. Entendi. E a gente pode encontrar prazer em muitas coisas. Sim. Né? O prazer pode estar numa obra de arte, o prazer pode estar tomar um vinho. O que te estimula a criar isso. Exatamente. Então, da mesma forma que a cocaína pode gerar um disparo, uma produção aumentada de dopamina nessa região do cérebro, a arte pode fazer isso, o sexo pode fazer isso, qualquer estímulo, até o amor que você sente por uma pessoa, né? Então, isso está muito ligado ao afeto. O afeto, a emoção, o
amor que a gente acaba tendo por alguém está muito relacionado à quantidade de dopamina que essa pessoa provoca em você. Sim. Né? O problema é que, para quem usa a droga, a quantidade de dopamina nunca é suficiente. Então, ele precisa cada vez de mais droga para que aquela mesma quantidade de dopamina seja produzida. Porque há um limite para aquilo. Entende? Entendi. Só você falando de droga. Uma pessoa para se tornar um viciado. Tem gente que é viciada, tem gente que é viciada. Essa é para mim é uma doença. Eu já tive meu tio que era viciado. Isso você nasce também? Tipo alguma coisa que te faz ser addict àquela coisa? Existem teorias que dizem que há uma predisposição genética. Entendi. Tá? É como se para ser um viciado não basta querer, tem que poder. Entende? Entendi. Você nasce assim. Entendi. Porque tem pessoas que têm contato com a droga e conseguem ter controle sobre o uso dela, né? Tipo um álcool. Exatamente. Tem pessoas que não têm. Uhum. Então, como a droga, o sujeito ele precisa sempre de uma quantidade maior para provocar as mesmas sensações, é isso que define a adição, Entendi. Né? À droga. Porque a sensação de prazer que a droga gera é tão grande, tão espetacular que ele quer experimentar aquilo muitas vezes. O problema é que ele sempre precisa de quantidades maiores, né? Então, o crack, por exemplo, é uma droga que, de todas elas, é a que mais estimula a produção de dopamina. Então, até dizem que o usuário do crack, uma vez que você usa aquilo, uma única vez, é difícil você parar. Mas, de fato, tem que ter uma predisposição genética, tá? Não é para todo mundo, não. Para finalizar, eu sei que você quer encerrar, mas última, prometo. Existe você se curar pelo cérebro? Tem vários documentários que falam que você tem uma energia, que você... a força da mente. Existe isso? Você acredita nisso? Não, vai ter um podcast só disso, mas você acredita? Isso não é uma questão de acreditar ou não. Existe hoje uma neurocientista em Harvard chamada Lisa Feldman. Uhum. Lisa Feldman Barrett. A teoria dela ela tem desenvolvido e tem publicado isso nos últimos 3, 4 anos, tá? Foi ótima essa pergunta, porque a gente vai encerrar com isso que eu acho tão lindo. Foi essa neurocientista, Jane, que provou, através das pesquisas dela, que as emoções elas não estão em determinadas áreas do cérebro, como eu falei no início. A amígdala, por exemplo, sempre se relacionou a amígdala à raiva e ao medo, né? As pesquisas dela têm mostrado que as emoções elas não estão num único lugar. Elas dependem de conexões que são formadas em diversas áreas do cérebro. Entendi. Tá? E aí ela fala que tem 3 pilares para que a gente sinta ou que expliquem as emoções, que são as nossas experiências passadas, a nossa memória, né? As sensações do nosso corpo. A gente pode ter uma dorzinha no estômago, uma sensação no estômago, dentro de uma padaria, querendo comer alguma coisa gostosa, ou no hospital recebendo a notícia de que a mãe da gente está com câncer. E a sensação é a mesma. E o cérebro está o tempo todo interpretando essas sensações, né? E existe uma outra coisa que é definitiva, que é o contexto. Então, se tiver um leão aqui, eu vou reagir de maneira diferente de você, ele vai reagir diferente. Porque nós temos histórias passadas diferentes, porque as nossas sensações são diferentes e o contexto muda. Tá. Né? Eu não espero que tenha um leão aqui, mas o contexto em que a gente está, ele pode também definir o tipo de emoção que a gente sente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para responder a sua pergunta. Segundo a Lisa Feldman, nós podemos controlar a forma como a gente reage aos diversos estímulos. Isso é que é incrível. Né? Porque se as emoções dependem de experiências passadas, das sensações internas e do contexto, se a gente tiver responsabilidade sobre as emoções da gente, a gente consegue, obviamente que não num passe de mágica, mas a gente consegue controlar essas emoções. Entendi. A partir, principalmente, de mindset, né? Hoje se fala muito em mindset, né? Em técnicas para você controlar a ansiedade, para você reagir diferente
aos diversos estímulos que a gente é submetido todo dia. A gente usa o cérebro todo ou não? A gente usa o cérebro todo. Às vezes eu acho que tem uma parte dormindo na minha cabeça, podia usar mais. Não, a gente usa. É que na verdade, o cérebro, como os músculos do nosso corpo, Estímulo. eles precisam ser trabalhados o tempo todo. Ai, meu Deus Né? do céu. O tempo todo. Estou emburrecendo. Doutor, fala as tuas redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato com você, por favor. Bom, eu queria, antes de mais nada, eu não fiz isso no início, vou fazer agora, te agradecer. Né? Eu que agradeço por esse Pela serviço que você está oportunidade. ajudando todo mundo. Um prazer bater um papo contigo assim. Bom, eu sou neurocirurgião, como eu já falei, eu não sou neurologista, mas eu tenho um instituto onde a gente tem várias especialidades. Então, lá eu tenho essa preocupação assim, multiprofissional. O meu paciente, ele tem à disposição dele lá um psicólogo, Sim. ele tem um cardiologista, ele tem vários profissionais, porque eu acho que a medicina, ela tem que ser feita assim mesmo, né? Olhando para o problema de diversas perspectivas. Então, o nosso Instagram lá é @instituto_paulistano, que é o Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. A gente vai colocar aqui embaixo também. E o meu Instagram é @dr, de doutor, né? Dr Pedro_Deja. Foi uma honra, muito obrigada pela aula que você deu pra gente. Eu estou muito preocupado com a minha vida agora. Eu vou precisar dar uma passadinha lá para ver que eu estou sentindo todas. Eu amei, gente. Ó, segue a gente no Instagram. @closecerto_podcast. Aqui no YouTube tem que ativar o sininho para saber quando vai sair o nosso próximo vídeo. E no Spotify, Close Certo com Giane, que sou eu. Ou sou eu, não tá? É só com Giane. Muito obrigado. Obrigada, viu? Prazer. Prazer.